Plim Plim, um excepcional dia para você. Bem-vindo à nossa aula de oratória. Hoje o assunto é argumentação. Ontem no nosso vídeo nós aprendemos o que é oratória. Então a eloquência, a arte, que nós aprendemos sobre 3 escolas de oratória. A oratória clássica, a oratória de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, as escolas de oratória. E naquele tempo havia escolas que capacitavam e desenvolviam o ser humano em muitas áreas, na filosofia, na engenharia humana como um todo, na medicina. E uma das escolas que tinha uma evidência e uma força muito grande eram as escolas de oratória. Isso em toda a Grécia. Depois teve toda uma influência da oratória e suas escolas em Roma. E aí a Roma antiga, com Cícero, teve uma força muito grande na oratória clássica, onde os oradores, a arte da oratória, era ensinada a todos aqueles que queriam se desenvolver. E nós estamos só começando. Ontem eu falei sobre o contexto da oratória. Então, nas suas escolas, o que é essa arte, essa habilidade, o dom. Se você não assistiu a aula de ontem, volta lá. Está aí no vídeo, está aí no Instagram, está aí no YouTube, está aí no Facebook. Então, Instagram, Giovanni de Souza 1 e lá no canal do YouTube, Os Segredos do Oratório. Então, hoje eu vou falar sobre argumentação. Então, a oratória é uma parte, a argumentação é uma outra parte do discurso. Por isso que eu disse ontem que oratória é mais que só falar. É muito mais do que só falar. Tem muitas outros fatores, outros conhecimentos envolvidos nessa ciência. É uma ciência que depois se torna uma competência e é um diferencial competitivo no mundo profissional. A oratória que eu venho trazer para você, assim que você entender, compreender e aplicar, ela vai fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e profissional. E hoje, um pilar que nós vamos estudar é o pilar da argumentação. Então, um pilar você coloca a oratória e um outro pilar você coloca a argumentação. Lá na oratória clássica, a argumentação era chamada de logos. Então, quando você estudar logos, são 3 pilares. São 3 pilares da oratória clássica. Hoje eu não vou falar dos 3 pilares, só vou falar desse um pilar, logos. Logos na oratória clássica, então, era tudo aquilo que estivesse organizado, estruturado para a fala do orador. Então, o orador, ele, quando ia para o seu discurso, quando ele ia para a sua apresentação ou para o evento, ele estruturava de uma forma tão bem organizada o seu discurso, e essa estrutura do discurso era estudada minuciosamente na escola de oratória clássica. E aí, a palavra desse estudo era logos. Então, quando Aristóteles ia ensinar eles, ou tinha que chamar atenção sobre a argumentação, sobre a estrutura do discurso, a forma da organização, a escrita, escrever o discurso, a preparação do discurso, é chamado de logos. Na oratória moderna, nós chamamos de razão. Inclusive, nos gatilhos mentais, tem uma série de gatilhos mentais estudada hoje pela psicologia, pela programação neurolinguística, pela neurociência, que o nosso cérebro, dentro do contexto do cérebro límbico e do neocórtex, tem alguns pensamentos que são estruturados em áreas diferentes. E a estrutura do discurso, a estrutura de uma apresentação, a estrutura de uma fala é organizada no nosso neocórtex. Então, se grande parte da apresentação, da arte, da oratória é feito no sistema límbico, que é o sistema emocional, na argumentação, na estrutura, é exigido do orador, do líder, do mago, é exigido a
a razão na oratória moderna. E na oratória holística é a matéria. Então, sempre que o mago ele está mexendo nos elementos, quando tem um elemento que é físico, é matéria, a oratória holística, o mago, ele sabe que ele tem que agir de uma forma diferente. Então, ele tem que agir diferente quando é uma matéria. E como que eu transformo essa matéria? E aí é o estudo da oratória holística. Então, a argumentação é um pilar. Então, você tem que falar usando todos os recursos da oratória, mas agora você tem que ter uma linha mestra, uma estrutura, uma organização da sua fala. E essa organização da sua fala, seu lado racional, vai exigir muito do orador. Então, eu tenho essa experiência como gestor, como administrador, como gestor público de muitos anos, e muitas vezes, em muitas situações, a estrutura da argumentação do meu discurso, da minha fala, fez toda a diferença. Então, quando eu consigo organizar o meu discurso, estruturar ele numa linha mestre, e essa linha mestre com o início, o desenrolar de toda a apresentação até o final, há uma grande chance de eu terminar com êxito no final, de um convencimento, principalmente, quando a estrutura do discurso ela é organizada para convencer, e daí para a oratória clássica é persuadir. Então, a estrutura sendo muito bem organizada, eu consigo persuadir, consigo convencer. Então, você vai aprender depois, na sequência das outras lives, das outras aulas, você vai compreender a importância que é estruturar e se preparar para o discurso, se preparar para a apresentação. E é muito importante 2 momentos. Um é o aqui e agora, de você estar totalmente organizado e preparado para fazer o estudo e a busca das informações e dos dados que você vai apresentar, mas será muito importante também a postura do apresentador, a postura do orador, a postura do líder, a postura do mago durante o evento, durante a sua apresentação, durante seu discurso, durante sua palestra, durante a sua aula, durante a sua entrevista. Então, eu todas as vezes que eu participei em alguma entrevista na minha vida, toda vez que eu participei de alguma aula, toda vez que eu fiz alguma palestra, eu me organizei antes. E essa organização está dentro da estrutura da argumentação. Então, aquilo que eu vou apresentar lá no dia do evento é aquilo que eu preparo anteriormente, que é o que nós chamamos de argumentação, a estrutura da minha argumentação. E no meu treinamento eu tenho um método, que é o método OMAPA, que eu ajudo as pessoas a estruturar, a organizar a sua apresentação, seja ela qual for o produto, em menos de 10 minutos. Depois que você entende isso, tem um método que eu criei o método, e aí um dos dias eu vou trazer o método aqui para você entender como funciona e como que eu organizo isso. Mas então, por exemplo, se eu lembro, vou contar alguns episódios. Eu tive uma experiência que não faz muito tempo que eu passei. Então, por exemplo, eu como gestor, eu fui convidado para fazer parte de uma reunião, onde essa reunião, um grupo de empresários estava disposto a entregar para a instituição que eu trabalhava um grande valor em dinheiro como uma doação, para passar por esse momento que nós estamos passando aqui. Era quase 5 milhões. E também tinha um conhecimento que o Poder Judiciário Federal ele tinha recursos para colocar à disposição desse momento também. Então eu tenho 2 possibilidades de buscar recurso externo, porque é uma instituição pública, para receber recurso. E o recurso ele não vem em dinheiro, mas ele vem em bens. Eu digo aquilo que eu preciso, eu vou fazer uma lista daquilo que eu preciso, levo até a instituição que está querendo fazer a doação ou disponibilizar os recursos e elas fazem a aquisição. Olha só, nós organizamos uma lista de aproximadamente 5 milhões. E essa lista, nós fizemos tudo aquilo que nós tínhamos uma necessidade emergencial para aquilo que é possível adquirir no momento que nós vivíamos também, principalmente ano passado, que foi um momento muito tenso. Então eu fui lá, nós organizamos toda uma lista com a equipe técnica, todo mundo fez a lista e tá bom, agora eles me deram a lista na minha mão. Então, agora eu tenho uma lista que vale 5 milhões.
E essa lista que vale 5 milhões, eu preciso agora levar ela até esse grupo de executivos, de CEOs de grandes empresas, apresentar para eles. E eu tenho que convencer eles de que essa lista é a melhor lista e convencer eles que eles colocarem esse montante de recurso para nós, eles colocarem à disposição essa quantidade de recurso, vai ser íntegro, vai ser honesto, vai ser correto, vai ser usado de uma forma bem feita. Então, pois bem, eis aí agora, eu preciso ir fazer uma apresentação no Poder Judiciário e uma apresentação que seja para esses CEOs das grandes empresas. Então agora aqui entra duas coisas importantes. Uma, vai entrar a oratória que nós vimos na aula de ontem, e vai entrar hoje o poder de argumentação, a estrutura da argumentação. Pois bem, como que você ia fazer para pegar essa lista que tem 5 milhões de equipamento, levar para um grupo de empresários, grandes empresários, profissionais que viajaram o mundo inteiro, que fazem grandes negócios, já são negociadores, já são líderes. Como que você leva para eles e convence eles de que a sua proposta é uma boa proposta e que é viável eles fazerem esse investimento? Aí entra o poder da oratória profissional junto com a argumentação. Então, pois bem, eu organizei toda uma estrutura, eu peguei essa lista, e aí eu fiz uma organização da fala usando uma das técnicas que eu vou ensinar para você aqui no final. Hoje, na minha dica prática, eu vou ensinar na prática como que eu fiz essa apresentação, que durou 5 minutos. E a lista foi aprovada 100%, sem ser questionado nenhum item. Nenhum item foi questionado, 100% de uma lista de 5 milhões, quando eu fiz a apresentação usando os recursos da argumentação e os recursos do oratório. Então, quando eu tenho essa habilidade, quando eu tenho essa competência, é um diferencial competitivo para o líder. Eu já fui em outro evento, e eu vou contar isso no final do nosso vídeo aqui, como que é que eu fiz. Eu já fui num evento que tinha uma sala, me chamaram e disseram assim, João, tem um evento, tem uma reunião importante que está acontecendo em determinado lugar, e estão chamando você para ir lá. E eu cheguei lá, era uma confusão, era uma reunião de discussão, uma reunião extremamente problemática. Eu entrei na sala com aqui agora, e é muito importante isso, na hora da apresentação. E eu fui lá, e eu sabia, então, como eu tenho a habilidade de entender o ambiente, eu sabia que tipo de ambiente eu estava. Eu estava num ambiente inóspito. Eu estava num ambiente onde era inóspito, as pessoas estavam fora de controle, e as pessoas emocionalmente, elas não estavam nos seus sentidos naturais, elas estavam fora da zona de conforto. Então, sabendo disso, eu tive que usar os recursos da oratória, mas também os recursos da argumentação para fazer com que o ambiente voltasse a uma zona de conforto para que eu pudesse fazer minha apresentação. Então, como que é feito isso, Giovanni? É uma técnica que nós temos de contestar, uma técnica de olhar para as pessoas, uma técnica de autoridade da postura do orador. Então, a argumentação é você ter na sua mente o projeto todo estruturado daquilo que você vai fazer com o maior número possível de dados com relação àquele assunto que você vai falar. Então, seja nessa reunião de comunidade, seja nessa reunião de CEO, é muito importante você ter informações anteriores organizadas dentro da sua estrutura. Tanto que uma das aulas que nós vamos fazer aqui é falar de improviso. Um orador, um líder preparado, ele nunca vai falar sem estar preparado. Ele pode até falar de improviso, mas ele nunca vai falar de forma improvisada. Um orador que sabe, que conhece oratória, ele nunca vai falar de forma improvisada. De forma improvisada é uma fala de qualquer jeito. Ele sempre está pronto.
Se eu estou aqui agora conversando com você, e se nesse exato momento alguém me chamar para fazer uma fala, eu peço 10 minutos. Em 10 minutos eu consigo organizar a estrutura da minha fala e eu vou poder falar de improviso. 10 minutos. Se eles não me derem 10 minutos, pelo menos 3 minutos, 2 minutos, eu preciso um mínimo de tempo para poder fazer com que eu organize rapidamente uma estrutura, que nessa estrutura que eu ensino você, que em menos de 10 minutos você vai fazer, pela minha experiência como método é meu, se eles me derem 2 minutos, eu consigo organizar a minha fala para falar de improviso, não improvisado. E se mesmo assim eles me derem muito pouco tempo, numa fração de segundos eu vou fazer uma sequência lógica. E essa sequência lógica é a capacidade de entender a argumentação. Então, quando eu falo sobre argumentação, é a técnica de contestar. Então, não contestar no sentido de afrontar. Porque a afronta é humilhar. Mas contestar no sentido de buscar, através dos argumentos lógicos, uma sequência lógica, você ser firme, ter autoridade, e você criar um ambiente de argumentação tal que a pessoa seja convencida. Então, a técnica de contestar é a argumentação. A técnica de convencimento é a argumentação. É a estrutura, são os argumentos. É a lógica, é organizar as ideias, é o raciocínio. São os prós e os contras. O que eu tenho pró e o que eu tenho contra. É a bondade na oratória clássica e a maldade. Então, quando você vai conversar com as pessoas, você está indo falar com pessoas que são boas ou pessoas que são más. É a afirmação e a negação. É saber se o fato se deu ou se o fato não se deu. Se deu esse fato, é um fato real, não se deu esse fato. É pensar claro e falar claro. É a ordem do discurso, é a ordem da fala, é a ordem da aula. Qual o assunto que eu vou falar? A ordem dos argumentos, a ação. O que você espera? O que você espera? Então, o que eu espero? Eu tenho uma organização do meu início da minha fala e o que eu espero no final da minha fala. Então, a estrutura de argumentação na sala de aula, vamos dizer que é a didática da organização, mas na estrutura da argumentação eu consigo preparar. Então, não adianta você só ter oratória. Se você só ter oratória, a eloquência, a habilidade. O presidente Obama, é um cara que eu estudo muito ele na oratória moderna, ele tinha um propósito. E o propósito do Obama era, sim, nós podemos. Yes, we can. Então, ele, com esse discurso, sim, nós podemos, ele fez toda a estrutura do seu governo. Ele decidiu para quem podia levar ele até o governo. Só que tem uma coisa muito interessante que as pessoas, quando eu estudo Obama, e estudo a oratória de Obama e a argumentação de Obama, e ele é um dos exemplos muito da atualidade, ele é um dos melhores oradores que nós temos na atualidade, só que ele se preparou. O Obama tinha 5 copywriters. O que é um copywriter? O copywriter é o cara que organiza isso. Então, o copywriter é o cara que organiza a escrita do discurso. Então, quando a oratória é a arte do falar, o copywriter é a arte de escrever. Então, se você for falar com um copywriter, ele sabe escrever uma carta de convencimento, que essa estrutura da carta de convencimento, com todos os dados, com todas as informações, ajuda o líder a fazer a sua fala de uma forma que leve ao convencimento, que leve à conquista, que leve à possibilidade de contestar, mas principalmente de persuadir.
para o convencimento. Então Obama tinha 5 caras que escrevia para ele, olha só. Então várias vezes eu vi vídeos, o Obama preparando um discurso, e aí depois eu vi o discurso que foi preparado pela equipe dele junto com ele, e aí você via o Obama lá falando para aquela multidão, seja na ponte, seja nos discursos políticos dele. É incrível. Aí quem não sabe, olha e diz assim, nossa, como o Obama é um grande orador. Mas ó, são muitas e muitas horas de preparação, de estudo, de organização. Então o que eu vi os copywriters dele fazendo? Então o copywriter organizava. Então, ó, por exemplo, ele vai falar em Nova York. Então, antes dele ir falar em Nova York, a equipe dele já fazia todo um estudo. E a equipe ia até o ambiente onde ele vai falar. Eles iam lá observar o lugar, se tem prédio, se não tem prédio, qual a quantidade de pessoas que vão assistir. A equipe já foi lá, já fez esse estudo para ele. Aí eles vão pegar e vão fazer o seguinte, Obama, vai ter lá em Nova York, quando você vai falar, vai ter uma senhorinha lá, a dona Kelly. A dona Kelly vai estar lá e ela vai estar junto no início, ela é a pessoa importante, é uma pessoa que vive lá, é uma líder da comunidade, é líder, ela vai estar junto com você no palco. Ah, legal, daí ele vai lá. Diz assim, então vai ter um momento que você vai chamar a dona Kelly, Ele escreve isso. Aí ele vai dizer assim, Obama, lá no evento em Nova York vai acontecer isso, vai ter X pessoas de tal lugar, vai vir pessoas de outro lugar, vai vir pessoas de ônibus, vai vir pessoas da comunidade, vai vir liderança, vai vir o representante do sindicato, vai vir o representante... Tudo isso eles colocam na estrutura da argumentação de Obama. Então, quando ele vai fazer a fala dele, essas informações já estão todas lá. Aí o cara escreve tudo para o Obama, faz uma possibilidade de uma estrutura linha mestra para ele, e o Obama já está percebendo, então ele já começou a entender, já começou a enxergar o ambiente, já começou a saber o que ele vai ter de relacionado àquele assunto. Aí ele vai lá e vem um outro, tem 5 caras fazendo isso com ele, 5 copywriters. Eles vão lá e vão trazendo as informações. Aí vem um outro que vai dizer, Obama, nós tivemos lá, o ambiente é assim, você vai ficar de frente, nesse horário provavelmente vai ter sol, nesse horário então nós vamos montar o palco pro lado de lá, porque daí o sol vai ficar de frente para você, o sol de frente para a população, para os ouvintes, para a audiência. Como que você prefere? E aí eles vão colocando para ele, porque é um evento público, é aberto. Então, aí já tem uma equipe pensando se chover, como que vai ser, se vai ter algum outro lugar, porque que tal? Prepara todo o evento para ser público externo, chove e eles levam para um grande auditório com um grupo restrito de pessoas. E o cara não se preparou. Não, tá tudo planejado. O dia do evento, como vai ser o evento, como que vai ser a organização do evento, se chover, se não chover. Todos os recursos, como que vai ser o palco, a altura que ele vai estar no palco, tudo isso tem a ver com a estrutura da organização do discurso para argumentar, para mim falar, na hora de eu falar. Obama tinha 5 caras fazendo isso para ele. E aí ele fazia. Aí ele ia lá e conseguia fazer uma bela apresentação. Pois bem, sabendo disso, toda vez que eu vou num lugar, eu vou num evento, eu busco informação. Eu vou lá, pego os contratos, eu pego tudo aquilo relacionado àquele contrato, pego tudo aquilo relacionado àquilo que eu trabalho, tudo aquilo que eu tenho envolvimento com as pessoas. Aí quando eu vou para a minha apresentação, eu vou aqui agora, eu vou seguro, eu tenho informações, eu tenho argumentos, eu tenho como contestar, e eu tenho como convencer. Aí vale muito, e na oratória clássica, um dos grandes pilares, não é a aula de hoje, nós vamos fazer uma aula especificamente sobre isso, um dos grandes pilares era o caráter do orador. Aristóteles não pegava um cara que tivesse um mau caráter, era uma das habilidades necessárias, era um dos conteúdos mais importantes da escola de oratória clássica, o caráter do orador. Então, quando a gente estuda hoje Aristóteles e os livros de Aristóteles, todos os livros de oratória dele, nós vamos perceber a importância do caráter do orador. Então, a integridade do orador. E é muito importante no tempo de hoje também, quando nós vamos usar os recursos na oratória moderna, a razão. Estruturar de uma forma tal
que os meus pensamentos, que a minha fala seja de forma clara, objetiva e convincente. Quando eu consigo ter essa organização, essa estrutura bem organizada, eu consigo alcançar aquilo que a oratória de Aristóteles buscava, que era a persuasão. Na oratória moderna eu consigo alcançar o meu propósito. Eu alcanço o meu propósito. E na oratória holística eu alcanço a espiritualidade. Porque quem está falando tem um poder nas palavras. Então, a emoção é a oratória. A razão, a lógica, a estrutura do discurso é a argumentação. Eu não consigo trazer tanta informação numa aula tão curta de 20 minutos. Mas é deixar para você, para que você tenha esse conhecimento, que são dois grandes pilares para quem quer aprender oratória. Dois grandes pilares. E amanhã eu vou trazer para você a retórica, que é o conjunto disso. Então, eu tenho um pilar que eu ensino, que é a oratória. Eu tenho um segundo pilar que eu ensino, que é a argumentação. Esses dois pilares é a retórica. E é isso que nós vamos aprender daí na aula de amanhã, tá bom? Então, hoje é o lado da razão, o neocórtex, é a logos de Aristóteles, é a razão dos grandes líderes e é a matéria, plim plim, do mago. É quando o mago pega a varinha, é matéria. O mago sabe que dessa varinha tem energia. Então ele sabe, aqui é matéria. Mas dessa varinha, por trás dessa varinha, tem toda uma estrutura, um contexto. A matéria ela é importante. Em algum momento a matéria é importante. A razão é importante. Logos, razão e matéria. A argumentação, o poder da argumentação para a persuasão e o convencimento. E agora eu disse que eu ia dar uma dica prática. Então, 90% da estrutura da argumentação você deve focar numa história. Então você vai contar uma história. E aí, seja para um grupo de empresários, seja para uma comunidade inóspita no sentido de chegar agressiva, que está fora da zona de normalidade, qualquer tipo de grupo, numa entrevista, qualquer lugar que eu for, eu sempre estruturo a organização da minha apresentação. Primeiro, 90% numa história. Hoje eu trouxe para você Obama. Eu contei a história do Obama, que Obama tinha 5 membros de equipe que são copywriters, que escrevem os seus discursos, que organizam seus discursos com toda uma equipe. Então eu contei a história de Obama. Quando eu conto a história de Obama, eu consigo captar a sua atenção. Eu consigo captar a atenção da audiência. Então deixa eu contar agora. 90% é o fato, o acontecimento que nós estamos vivendo. Então, 90% eu vou contar uma história sobre os fatos que eu estou vivendo. Então, uma história organizada, estruturada, bem planejada. 5% é ação direta e objetiva. O que eu espero realizar? 5% da minha fala vai ser o que eu espero realizar. E 5% o benefício, o resultado e a recompensa para as pessoas que estão lá. Então veja só, eu tenho uma lista que vale 5 milhões. E eu estou levando para grandes CEOs e estou pedindo para eles doarem para a nossa instituição os recursos que nós precisamos, os equipamentos que nós precisamos. Então eu crio uma história com 90% relacionado ao ambiente, ao momento que nós vivemos. 5% é o que eu espero realizar. E 5% é a recompensa que eles vão ter. Então, muito bem, eu organizei a minha fala, organizei meu discurso e fui lá. Quando eu chego na sala, é uma sala em U, e todos, mais de 20 empresários, os maiores empresários daquele lugar, estavam lá sentadinhos, me olhando. Aí eu fui convidado, então, a fazer a minha fala. Então, agora, eu tenho uma fala
que vale 5 milhões em equipamento, como que eu vou fazer a fala? Agora entra a oratória. A argumentação está toda pronta. A estrutura está toda pronta. Agora entra em ação o momento da oratória. A argumentação eu vou fazer agora e usar os recursos da oratória para convencer, com a estrutura pronta já. Então eu me levanto. E aí agora é muito importante a autoridade, a postura, mas é muito importante também eu falar de forma calma, objetiva e clara. Então a primeira coisa que eu faço é eu fazer uma visão geral do ambiente, olhar para todos os líderes que estão lá, olhar para todos os CEOs, cumprimentá-los, me apresentar, dizer quem eu sou. Então agora eu coloco em ação 2 poderes, o poder posicional e o poder pessoal. Então a primeira coisa que eu uso é o recurso do poder posicional. Quem sou eu? De uma forma bem rápida, para gerar uma postura de presença posicional. Então eu me coloco como uma postura posicional e uso o poder pessoal agora da argumentação e da oratória para fazer o convencimento. Então essas 2 coisas são importantes também. Então o poder posicional primeiro, me posicionei. Posicionado, esquece agora quem eu sou e eu uso o meu poder pessoal de argumentar, de convencer. Então eu começo a falar sobre a instituição, a importância da nossa instituição no contexto local, da comunidade regional. E eu conto um pouco da história, que nós somos os maiores entre a organização de todo o Estado. O prêmio que a gente recebeu há pouco tempo, isso mostra a integridade e mostra que nós temos qualidade, que é muito importante. Estou falando com um grupo de CEO, um grupo de empresários. Então, para eles, a palavra qualidade, a palavra honestidade, integridade, bom uso dos recursos, isso é importante. Então isso eu coloquei na argumentação. Falando do momento que nós vivemos, que nós estamos passando por uma transição, que o nosso hospital tem modelo de qualidade, que a nossa instituição tem modelo de qualidade, que o nosso equipamento tem modelo de qualidade, que a nossa organização, que a nossa secretaria, seja lá qual for a estrutura que eu estou falando, eu sempre vou falar. Hoje eu sou diretor de um grande hospital também. Então, se eu estiver falando dele, eu vou organizar sobre a instituição, a importância da instituição, a história, quantos anos tem, como que foi criada, quanto já atendeu, o benefício que já trouxe para as pessoas. E eu vou falando isso em 90%. Só que esse 90% do tempo é 10 minutos. Então, 90% é 10 minutos. Eu vou falar, então, 50 minutos, eu tenho 50 minutos. 50 minutos. Eu tenho lá 8 minutos para fazer a fala e 1 minuto depois para fazer o fechamento e 1 minuto para dizer os benefícios, a recompensa deles se fizerem isso. Então, eu já sei disso. Então, eu posso contar uma história, mas a história tem que ser muito sucinta e bem focada. E aí eu comecei a falar dos momentos, do que a gente já viveu, do momento que a gente está vivendo, da forma que nós usamos os recursos e da importância que nós somos para todo o contexto da região. E a importância desse benefício que estaria vindo com a ajuda deles. Nós sairíamos de um ponto A para um ponto B. Nós sairíamos de 5 para 30. Nós sairíamos de uma possibilidade de atender 10 e atender 70. Então eu começo a mostrar que o investimento vai trazer benefícios que já está planejado. E a partir disso eu digo então para eles, contando primeiro um contexto histórico de quem nós somos e de como que nós estamos vivendo, mostrando qualidade, mostrando que nós temos uma equipe que faz gestão por resultados, mostrando que há uma equipe de transparência, que as informações seriam colocadas num sistema, que seriam os dados todos transparentes, seriam colocados à disposição deles, tudo aquilo que fosse, seria tirado foto. Então você faz um contexto todo mostrando para eles se sentirem seguros em colocar os recursos à disposição. No segundo momento, o que a gente vai alcançar de objetivo se isso vier? Então eu vou dizer do ponto A para o ponto B. Se esse recurso vier, nós vamos sair daqui e vamos para lá. Nós vamos avançar muito, nós vamos crescer muito. E o que isso vai representar para eles agora no final? Que é o fechamento. Qual o benefício, qual o resultado, qual a recompensa? Eles seriam os grandes benfeitores disso. Ficaria isso como um legado, uma marca desse momento na história da instituição. A nossa instituição vai ficar com o legado dos senhores. Esse momento que nós estamos passando vai ficar lembrado daqui 100 anos. Daqui 100 anos nós vamos lembrar
do momento que nós vivemos. E os senhores, nas suas organizações, na sua experiência como gestor, saberão que contribuíram de uma forma que podiam, que era nesse momento com os recursos das suas empresas, das suas organizações, para fazer a diferença na vida das pessoas que moram aqui. Então, se os senhores fizerem isso, é uma marca, é um legado para a nossa instituição, é um legado para o nosso estado, para o país e para esse momento que nós fazemos. Conto com a ajuda dos senhores, muito obrigado. Fechou. Você só vê o consentimento, a lista 100% aprovada. Mas, Giovanni, tem integridade? 100% de integridade. Nenhum momento foi falado algo que não tivesse integridade. 100% de integridade na fala, 100% de integridade no discurso, e em 10 minutos houve um convencimento, em 10 minutos houve uma aprovação. Então, eu já fui vendedor, já fui palestrante, já fui professor. Todas as vezes que eu fui dar aula, eu fui contratado para dar uma aula, depois eu passei a ser professor de 5 matérias. Eu fui convidado pelo MEC para dar uma aula, dei 3 disciplinas. E numa turma de 8.500 alunos, eu fui chamado e fui honrado para ser o patrono da turma, de alunos que eram do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. 8.500 alunos formados pelo IFPR do Brasil. E eu dei 5 disciplinas. No final, na formatura, eu fui chamado como patrono. Por quê? Porque eu tenho sempre, quando faço as coisas que faço, eu procuro fazer com ordem, de forma clara, objetiva. Então, quando eu vou dar uma aula, eu uso todos esses recursos, esses conhecimentos. E aí, êxito, resultados. Valeu? A aula de hoje é a argumentação, a razão, a organização da estrutura. Ei, me segue aí. Me segue aí no Instagram, toca aí no aviãozinho depois, vou deixar gravado aí no IGTV do Instagram, vou deixar também gravado aí no YouTube. Me segue aqui e com certeza você vai aprender muito sobre os recursos da oratória, a habilidade, a arte e o dom. Ei, segue aí e vem aprender oratória. Vem aprender oratória profissional para fazer com que você também transforme vidas pelo poder da oratória. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Um excepcional dia.